Opa, tudo bem? Rubão aqui e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso processo do BigQuery. Na última aula, vou deixar o cardzinho aqui em cima, nós vimos como fazer o left join. Hoje eu vou trazer para vocês como que a gente consegue fazer o union all. O que que isso faz? Ele coloca uma tabela em cima da outra, mas tem um processo que a gente precisa fazer para que isso funcione, beleza? Antes da gente ir para nossa aula, já sabe, não se esquece, clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal para dar aquela força para a gente. Então, é o seguinte, vamos dar o contexto do que nós vamos fazer. Eu tenho essa planilha, onde ela vem separada aqui em vendas sul, vendas sudeste e vendas nordeste. Imagina que no seu processo diário, pessoas preenchem, cada um preenche uma guia. Então, um preenche sul, outro preenche sudeste e o outro nordeste. E para você fazer as suas análises, você precisa de todas elas em uma única tabela. Então, lembra, a gente usa o BigQuery para que não dê erros na hora que a gente use isso para fazer algum tipo de análise, como por exemplo no Power BI, e você consiga usar da melhor forma possível sem precisar se preocupar com o medo de travar na hora da sua análise, ok? Então, vamos para o processo. O que a gente vai fazer nesse vídeo? Nós vamos importar todas essas guias para o nosso BigQuery, criando tabelas bronze, e depois a gente vai criar uma única tabela usando a função da aula de hoje. Então, vindo aqui para o nosso BigQuery, a gente pode criar uma tabela ou clicando aqui em criar tabela, ou clicando nesses três pontinhos e criar tabela. Eu vou clicar aqui, ele vai abrir aqui a nossa etapa de criar uma tabelinha. Você vai selecionar aqui o Google Drive. Aqui a gente vai selecionar aqui o nosso link. Então eu vou pegar esse link aqui e vou jogar para cá, que vai ser a URL. O formato vai ser Google Planilhas. E aqui ele pede o intervalo. O que é o intervalo? É qual guia que nós vamos usar. Eu vou pegar primeiro essa aqui, ó, Venda Sul. Vou dar um Ctrl V. Aqui em projeto a gente não muda nada. Em conjunto de dados a gente também não vai mudar nessa aula. E aqui eu vou colocar o nome de bronze, underline e dar um Ctrl V. Bronze Venda Sul. Antes da gente fechar, a gente precisa rolar um pouquinho aqui para baixo e clicar aqui ó, em esquema, detectar automaticamente, baixar mais um pouco, vir aqui ó, e linhas de cabeçalho a serem ignoradas, você coloca uma que ele vai ignorar a primeira linha e transformar ela em cabeçalho. Pode clicar em criar tabela, eu posso acessar, e aqui eu tenho a minha estrutura já feita, com o meu ID, com a minha data, vendedor, região, total, já tenho tudo aqui para a nossa primeira guia. Agora a gente precisa fazer para as outras. Agora eu vou fazer aqui, ó. Vou clicar nos três pontinhos, criar tabela, tabela do Drive, de novo, Ctrl C aqui, venho Ctrl V, venho para o meu Google Planilhas, e o intervalo eu vou pegar o meu Venda Sudeste. Vem para cá, Ctrl V. De novo, não mexe aqui em projeto, não mexe aqui também em conjunto de dados, e tabela bronze, underline, venda sul. Desce um pouquinho, detectar automaticamente, opções avançadas, ignora a primeira linha. Tabela 2 criada, e vamos para a nossa última tabela. Já vou vir aqui, dar um Ctrl C, vou vir em três pontinhos, criar tabela, vamos lá em Drive, Ctrl V, Google Planilhas, o intervalo é a nossa terceira guia, beleza, dou um Ctrl V, aqui bronze, Ctrl V, e aí eu já clico em criar? Não, desce um pouquinho, detecta o esquema, desce mais um pouquinho e ignora a primeira linha. Pronto, as três tabelas criadas, eu vou pegar essa última aqui, ó, Vendas Nordeste, e vou dar um acessar tabelas. Ele vai trazer aqui a minha guia, posso vir em arquivo, consulta SQL, nova guia. Beleza, select all from, vou tirar aqui esse limite e dar um executar. Com isso, eu tenho aqui toda a minha tabela lá da minha primeira, a primeira tabela que eu criei. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C, para eu selecionar tudo e copiar. Vou dar um Enter e Ctrl V. Aqui no final, eu vou trocar apenas a região. Eu vou colocar Sudeste. E se eu vier e selecionar tudo isso e der um executar, o que ele vai fazer? Ele vai trazer aqui
todas as minhas vendas do Sudeste. E qual que é a última tabela que falta para a gente? A gente pode vir aqui e pegar as vendas do Sul. Então, vou trocar aqui só o finalzinho por Sul. Vou selecionar e executar, porque eu executo apenas o que está selecionado aqui no SQL. Agora, pela lógica, se funcionou as três, se eu der um executar aqui, ele vai funcionar. Não, aqui a gente precisa explicar para ele o que a gente quer que ele faça. Então, entre a minha tabela 1 e a minha tabela 2, eu quero unir. Então, eu vou usar aqui o comando union all. Aí eu posso selecionar essas duas, lembra? Ele vai executar apenas o que eu selecionar. Dou um executar. E ele traz aqui ó, as minhas duas tabelas, com 30 linhas. E agora eu quero unir também com a minha terceira tabela. Union all. Aí agora eu posso selecionar tudo e dar um executar. Ele vai unir as minhas três tabelas. Vai trazer aqui no total de 45 linhas. Cada uma tem 15 aqui. Ó. Tenho 15, 15 e 15. Beleza, tem as minhas três tabelas criadas. Agora, o que a gente precisa fazer? O que a gente viu em algumas aulas atrás. A gente precisa criar uma única tabela. E para criar essa tabela, a gente usa o comando de create or replace table. Então, eu vou criar ou substituir uma tabela. Vou copiar aqui o nome para a gente aproveitar a escrita. Então, aqui, projeto, dataset e nome da tabela. Então, eu vou chamar aqui de fato vendas Brasil. Se eu der no executar aqui, ele vai funcionar? Não, porque ele não entende esse select aqui, porque faltou a gente colocar um S. Então, eu vou criar ou replace ou criar novamente essa tabela as o que é essa tabela que eu estou criando? É um select all de vendas Nordeste, vendas Sudeste e vendas Sul. Pronto, eu vou dar no executar. Ele vai rodar o nosso comando e aqui ele criou a nossa tabela fato vendas Brasil. Eu posso clicar aqui ó, em query. Ele vai abrir a nossa guia. E eu fiz aqui de 3 tabelas, nós transformamos ela em uma única tabela. Não se esqueça de, para ela atualizar, você precisa gerar as consultas programadas para que fique rodando a cada X tempo que você definir, beleza? Eu vou deixar o card aqui em cima para você lembrar como que faz essa consulta programada, sempre em cima da sua query original. E aqui a gente tem a nossa tabela toda unificada. Rubens, criaram mais uma guia aqui, agora tem a Vendas Norte. Vendas underline Norte. A tabela precisa ter a mesma estrutura de colunas, com os mesmos nomes, e o que você precisa fazer? Criar aqui apenas mais uma guia, mais uma tabela, e voltar lá na sua query e colocar mais um union all e inserir a tabela que você criou. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você com todo o prazer. Tamo junto, valeu!